Que é a história do affair do fim de semana, sexta-feira à noite, ou não sei das quantas, estava eu parando para jantar, e havia alguns convidados que tinham no jantar que não apareciam, que estavam a ver a entrevista de André Ventura na CNN de Portugal. E eu não percebi a razão de tanta quesília e tantos insultos que algumas pessoas, nomeadamente direita, meus amigos, fizeram ao que se passou na CNN. E depois, logo tive a primeira oportunidade, fui ver a entrevista em replay. E fartei-me de rir. Fartei-me de rir porque eu acho que a comunicação social não aprendeu, ou parte dela não aprendeu, como é que se lida com André Ventura. André Ventura é um tipo extremamente inteligente. E que combina na mesma inteligência outra coisa muito rara, que é a esperteza. Às vezes és inteligente, não se é esperto. Às vezes é esperto e não se é inteligente. André Ventura combina as duas características, inteligente e esperto. E André Ventura sabia o que ia naquela entrevista e sabia quem é que estava do outro lado. Sabia o Rui Calafate, que eu conheço há muitos anos, é o mais, talvez o mais sensato daqueles que lá estavam. O Marcelino, também conheço há uma série de anos, que agora recentemente foi repescado para o grupo de comentadores. E depois as inefáveis Anabela Neves, que eu já critiquei aqui várias vezes, e o Filipe Santos Costa. Eh, eu daqueles todos que lá estavam conheço alguns, não conheço todos. O Filipe Santos Costa até conheço, é marido de uma senhora que foi minha editora dos meus livros durante muitos anos. Ahm, aliás, tenho que voltar a escrever um dia destes, mas isso é outra história. Estou sem tempo, mas tenho que voltar a escrever. Ahm, E eu estava a ver a entrevista e mal vi os primeiros 2 segundos, aliás, os primeiros 5 segundos da intervenção do Filipe Santos Costa, percebi, vai dar porcaria. E percebi porquê. Pelo tom e pelo body language. Filipe Santos Costa cometeu um erro desgraçado em qualquer entrevistador. Foi deixar que os seus wishful thinking, os seus desejos e a sua agenda se sobrepusesse à necessidade de fazer perguntas ao André Ventura. E, portanto, denunciou nos primeiros segundos o que lhe ia na alma, que era eu vou cair em cima deste gajo hoje e vou despejar tudo o que eu não gosto. Erro. Quando está a entrevistar alguém, a debater é uma coisa. Quando estamos num debate é uma coisa. Uma entrevista é uma coisa diferente. Em que nós temos que deixar de lado os nossos complexos, por muito bons e úteis e caros que nos sejam, e fazer as perguntas objetivas e factuais. Filipe Santos Costa não fez isto. E depois, como perdeu as tribeiras, deixou-se levar no meio daquele. Aliás, não sei se reparou, veja o body language do Rui Calafate e do João Marcelino, enquanto eles degladiavam. Ou seja, alguém estava ali a dizer assim: porra, este gajo está a cometer um erro, mas não se pode dizer ali sempre ao Filipe, tem calma, não sei quantos. E os moderadores daquela história toda, os dois jornalistas da CNN, quase não intervieram. Portanto, Filipe Santos Costa ficou entregue a um tubarão, que se chama André Ventura. E foi ridicularizado por André Ventura. Pergunta: aquilo serviu para alguma coisa? Serviu. Serviu para dar mais uma porrada de votos a André Ventura. Por muito que tenha havido depois da intervenção da Melo Neves, que é outra, que também não conseguiu, embora tenha estado melhor que o Felício dos Costa, não conseguiu evitar que passasse assim aquela sua pancada em relação ao epá, o que é que eu faço a este gajo? Mas apesar de tudo, a Mabela Neves, como houve alguém que fez uma péssima figura, que foi o Filipe Santos Costa, conseguiu passar por esses pingos na chuva. Bem, isto foi um erro. E mais, eu acho que eu não, quero- eu não mando em ninguém, nem dou conselhos a ninguém, faço sugestões. As pessoas são crescidinhas o suficiente para saber o que andam a fazer na vida pública. E falo de quem manda na informação da TV, da CNN de Portugal, e falo de quem são os comentadores. Mas eu acho que esta história, que até pode dar uma porrada de audiência a um canal, depois acaba por não engrandecer. Porque se tem ali um comentador que, em vez de ser comentador, pá, está a fazer a sua própria política. Epá, isto não pode ser. Quando nós estamos a comentar e nós estamos a criticar, a gente pega em factos. Repare como nós aqui no canal, é uma preocupação que eu tenho há muitos anos. Vou buscar factos. Pá, posso cometer um erro uma vez ou outra, pá, depois falta alguma coisa, ótimo, acontece. Mas a gente tem que pegar em factos. Antes de chegar a uma conclusão e dizer assim, isto é um disparate, a gente tem que pegar e dizer assim, meus senhores, estão aqui os factos, isto faz sentido, para onde é que se deve ir? É por aqui ou por ali? Ora, Filipe Santos Costa não fez isto.
E a pior coisa que pode acontecer, e ainda por mais isto incomoda-me, porque eu gosto dele como pessoa. Gosto dele. Acho que ele diz uma série de disparates politicamente falando, mas gosto dele como pessoa. E, portanto, nós temos de saber separar as duas coisas. Da crítica que lhe passa é uma crítica profissional, não é uma crítica pessoal. Porque, do ponto de vista pessoal, está conversado, conheço há muitos anos. Ah, agora, qual é o problema? É que nós estamos a falar para uma audiência. E, portanto, temos de ter cuidado com isso. Porque não é só a nossa figura que conta, nem da instituição que nós estamos a apresentar, e naquele caso é a CNN de Portugal, mas conta depois a imagem que se passa de uma classe. Ele teve, afinal, apesar de tudo o bom senso, eu não sou jornalista. Acho que não tenho carteira profissional. Como eu não tenho, entreguei a minha carteira. Ninguém me pediu, eu entreguei a minha carteira há muitos anos, que acho que é uma estupidez o que está a passar no jornalismo em Portugal hoje em dia. Mas pronto, este é que foi o erro dele. E agora, ainda para mais, você me dirá, bom, mas o erro tem consequências? Claro que tem consequências. Porque eu tenho uma série de amigos, inclusive que não são de direita, que se viraram para mim e disseram assim, Camilo, o que é que foi aquilo? Como é que vocês na imprensa fazem uma figura daquela? Depois generaliza, está a ver? Como é que vocês cometem aquele erro? É sempre a generalização, vocês na imprensa. Depois não há exceções à regra. Uma coisa eu sei, mas sei de verdade absoluta. Filipe Santos Costa, com aquela atitude, conseguiu dar uma porrada de votos a André Ventura. E você, está bem, mas o Ventura fez o papel dele. Pois fez o papel dele. Pá, quem não soube fazer o papel foi Filipe Santos Costa. E, portanto, se há alguma coisa, qual é o meu julgamento daquilo? Acho que aquilo não é a forma de fazer debates. Acho que não se pode ter num painel de comentadores alguém que perde as tribeiras. Não é porque o outro diz alguma coisa, é porque ele vem com uma agenda e denuncia essa agenda e quando começa a perceber que está a perder a conversa, perde as tribeiras e começa a dizer eu prefiro não sei quantos do que alguém que faz insultos racistas e nós não sei das quantas, que é uma estupidez, acaba por fazer aquele papel. Portanto, se a malta quer, a malta da esquerda, isto é um aviso para a esquerda e para os jornalistas de esquerda, se a vossa preocupação é darem mais gás à aventura, é pá, façam mais coisas daquelas. Agora, se querem discutir as coisas à séria, ou melhor, a sério, que é para o Elcio não me vir chatear aqui os juízes aqui a pequenino dizer que a série não existe, a sério, é pá, ótimo. Mas a sério não é fazer aquilo que se fez. E Filipe Santos Costa devia meditar nisto porque deu para perceber claramente que os dois tipos estavam do outro lado, o Marcelino e o Rui Calafate, tiveram o bom senso de não participar naquela peixeirada. Pronto. Está aqui o que eu penso sobre o assunto para o número incontável de pessoas que me pediram para falar sobre aquela matéria. Ainda mais custa-me, sinceramente. Custa-me por ver que uma pessoa que eu tenho simpatia pessoal, como é o Filipe, não é? E um membro, que apesar de tudo é um membro da imprensa, estar a fazer aquela figura. E eu só espero que se um dia eu estiver naquele lugar, alguém me chame à razão, como eu estou a tentar chamar ao Filipe. Mas enfim. hum, de facto, há muita coisa que os jornalistas não aprenderam ainda. Uma delas é como é que se lida com um bully chamado André Ventura. Não é assim. Ok? E nós temos que separar. Eu digo muitas vezes, eu gosto do André Ventura pessoalmente e falo com ele. Mas quando tenho que o criticar, critico. E eu sei que chateio muita gente. Ainda há uma semana, ali numas festas de São Cristóvão no Alentejo, há alguém que me veio chatear o juiz por causa disso. É pá, azar. O jornalismo, nestas coisas, não tem amigos. Não é? Nós temos que saber separar as coisas. E quem está do outro lado tem também depois não sabe separar. Atenção, não é só os jornalistas. É que depois há gente na política que fica chateado connosco. E não percebe quando nós dizemos isto é uma crítica profissional, não é uma crítica pessoal. Porque eu pessoalmente continuo a falar muito bem consigo. Não conseguem separar as duas coisas. Azar. Muitas vezes no jornalismo, o Vítor Civita, o dono da Abril, disse-nos um dia, uma vez em privado, epá, eu era amigo de uma série de gente da classe política. Quando nós começámos a fazer investigação na Veja em relação a um determinado presidente brasileiro, eu deixei de ter telefonemas e deixei de conviver com certa gente do meio político. A vida é assim. E o jornalismo é assim. E as profissões em que nós questionamos alguém, auditorias, supervisores, é assim. Nós corremos o risco de não ter amigos. Mas a nossa função na sociedade é aquela. Ok? É bom não esquecer isto.